Oi, gente, tudo bom? Começando mais um TV Síntese semanal. Eu sou o Rafael Buco e a Miriam está lá em Brasília. Miriam, como vai? Tudo bom? Bom dia, bom voltar de volta. A gente ficou 2 semanas sem estar no ar, né? Estamos voltando firmes. Teve um feriado aí no meio, né? E É. a gente prolongou, trabalhou por plantão, enfim. Hoje é dia 7 de junho e a gente vai falar aí o que aconteceu aí nos últimos 7 dias, que chamou a atenção da redação, né, Miriam? E eu acho que a gente pode começar falando do tema da semana. A gente vai falar de hoje, para variar, a gente vai falar de fair share, a gente vai falar da base móvel crescente no Brasil, a gente vai falar um pouco das operadoras no mercado financeiro, né, no mercado bancário, e a gente vai começar falando do fair share, que é ou da remuneração pela rede ou da taxa de rede, depende muito de quem fala, né, depende muito do interlocutor. A posição do interlocutor diz um pouco qual é o termo que ele prefere usar, né, Miriam? E teve uma consulta pública que terminou na sexta-feira passado, uma tomada de subsídios da Anatel, e ela foi uma tomada de subsídios muito concorrida, teve participação de 1.300 e tantas manifestações, né? 1.300 e tantas manifestações, foi realmente uma coisa assim que eu particularmente não lembro de nenhuma consulta que tenha atraído tanta gente, e também me chamou muito a atenção, Miriam, o embasamento. Todo mundo se municiou muito de pareceres e trouxe muitos estudos e relatórios técnicos ou jurídicos ou econômicos para a questão, para tentar ganhar, né, a guerra de narrativas. Ele teve uma guerra de pareceres para ver quem consegue impor ou convencer ali, talvez no grito, ou talvez os técnicos da Anatel a respeito do que pode ou que não pode ser feito aí sobre esse mundo dos usuários de rede, como eles podem ser regulados ou não pela Agência de Telecomunicações do Brasil, né? Você quer comentar um pouquinho? Eu acho que tem algumas coisas interessantes. Primeiro, eu acho que nessa miríade de documentos e estudos, tem uma coisa clara. O governo dos Estados Unidos e suas instituições, sejam elas da sociedade civil ou mesmo das corporativas, se envolveu e está envolvido claramente na defesa de suas teses. E a defesa de suas teses é claramente a defesa de suas empresas do mundo de internet. Então, esse ingrediente é um ingrediente, além da força das big techs ou das grandes geradoras de tráfego, há efetivamente uma atuação mais ativa do governo dos Estados Unidos. Então, se torna mais interessante acompanhar essa disputa, né? Outra coisa que eu acho importante é que dos vários documentos, o documento da aliança, que a gente chama de AIA, que representa as empresas de plataformas digitais, as Googles da vida, Facebooks e Netflix, etc., o documento econômico sobre a geração de tráfego, o crescimento de tráfego cainte ao longo dos anos, acho que é o mais inovador do ponto de vista de um posicionamento que precisa ser estudado, né? E eu acho que é justamente isso até que a Anatel argumentou lá na sua tomada de subsídios. As questões são econômicas. Ela quer saber se o ecossistema se sustenta se não houver outros agentes contribuindo para a expansão da rede de telecomunicações. Então, eu achei esse o documento mais importante deles. E do ponto de vista das operadoras, pelo menos houve uma. Porque elas, até há pouco tempo atrás, elas não tinham uma defesa uniforme sobre efetivamente o que elas queriam. Cada uma defendia o negócio, elas acham que precisa ter aumentar a fatia do bolo, né, da construção da rede. Agora elas têm uma proposta, olha, a gente quer realmente que haja contribuição dos grandes, e definir uma taxa, né, que seria de 5% da geração de tráfego, ou seja, só pegaria os mega gigantes da internet, todos estrangeiros, por falar nisso, mas querem que elas sejam remuneradas, que é a questão que não está muito clara nos outros países do globo, né? É a primeira vez que eu vejo, não sei se na Europa já há uma posição, sim, né? Alguns reguladores já estão definindo que as plataformas digitais paguem as operadoras, como aconteceu recentemente agora na Alemanha, né? Meta e Deutsche Telekom, não é isso? Bom, Isso, volto para né? você, Rafa, que leu muito mais que eu. Não, é isso. É só uma coisa assim que o que eu entendi
assim, eu lembro do Baigorre, presidente da Anatel, falando um ano atrás, por exemplo, que não tinha nenhuma proposta na mesa a respeito do que seria o fair share, né? Eu acho que na tomada de subsídio, as operadoras trouxeram uma proposta mais formulada e falando como funcionaria isso de fato, né? E aí o que você falou é uma coisa parecida até com o PGMC, assim, né? Que define o poder de mercado ali, define essa cota de 5%, por exemplo. Quem tem 5% do internet ou mais, daí passa a ter que pagar alguma coisa para as operadoras, e aí isso é uma negociação de preço, é feita diretamente entre as operadoras e essa plataforma. Reduz muito a quantidade de plataformas, justamente por causa dessa cota, então não fica aquela miríade de qualquer startup vai pagar, não, não é qualquer startup que vai pagar, é só realmente quem é o grande gerador de tráfego, e aí tem uns pontos de interseção, assim, de contato mais simplificados, assim, para falar com as operadoras, né? Então, assim, finalmente, como você falou, essa proposta está na mesa, e quando o Igor Vilas Boas Freitas, que foi o parecerista para as operadoras, deu uma entrevista na terça-feira para a gente, ele deixou bem claro que a grande questão por trás, Miriam, é econômica. E assim, as operadoras estão muito preocupadas com o retorno que elas vão ter no futuro a respeito desses investimentos. E ele fala, inclusive, assim: olha, as operadoras jogaram muito dinheiro nos últimos 10 anos da rede e não estão tendo retorno sobre esse dinheiro. Esse é o argumento deles. É, está tendo um retorno abaixo do retorno médio de mercado. Isso está dificultando um pouco as contas para eles. Curiosamente, no estudo econômico feito pela AIA, tem dados que são parecidos e que indicam mais ou menos isso. Só que a AIA dá uma puxada de sardinha, falando que, olha, não está tendo tanto retorno quanto outros mercados, no entanto, vocês têm um retorno acima da média do mercado de infraestrutura. Não dá para comparar Uhum. com digitais, por exemplo. Então, assim, como você falou, assim, essa foi uma tomada de subsídio, então ainda deve vir, a Anatel deve refletir sobre isso para chegar em alguma, para consolidar em alguma coisa, algum regulamento, alguma norma, alguma proposta, alguma coisa que vai ser feita. Depois, se isso acontecer, vai ser consulta, enfim, então é algo que ainda está sendo maturado. Mas acho que ganhou uma maturidade muito maior nessa consulta do que aconteceu na anterior, que foi feita ano passado. Mas aí, complementando um pouco, Rafa, ainda nesse tema, é que aí você coloca nessa salada todo o debate sobre a liberdade de expressão e as obrigações das big techs, das plataformas digitais, sobre o conteúdo ilegal, né? As conhecidas fake news. Ontem, no congresso da Abranet, houve a secretária de Direito Digital do Ministério da Justiça, que foi assessora do ministro Lewandowski do Supremo, falou coisas muito interessantes. Primeiro, ela acha que se o Supremo decidir sobre o artigo 19, que é o que define as cotas, a responsabilidade, a não responsabilidade das plataformas, ela acha que não tem nenhum problema o Supremo definir agora, mesmo sem a lei, embora o representante da TV Globo, Marcelo Bechara, tenha entendido que com a criação do grupo de trabalho pela Câmara, o Supremo tende a esperar os 90 dias pedidos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para definir a questão, fazer um novo projeto, né? Mas nos bastidores, ninguém acredita que vai sair coisa nenhuma nesse grupo de trabalho. A composição do grupo de trabalho é de nomes que são claramente contra qualquer tipo de mesmo de reflexão sobre o assunto. E aí tem toda a pressão das plataformas digitais, e também tem outra coisa, todo o debate que foi feito pelo Orlando Silva, todo mundo já falou que foi enterrado pelo Lira. Ele falou que vai ser feito um novo projeto, né? E os 90 dias coincidem com a véspera de eleição municipal. Então, se acha mesmo que é possível que o Supremo espere, mas que a Câmara não vai decidir nada sobre essa questão, tá? Então, ficamos aí aguardando ver quais são as previsões que vão se confirmar. Eu acredito mais nessa, efetivamente. Isso aí, Mira. E daí, mudando de assunto, então, vamos falar da base crescente de chips móveis, de celulares, de linhas móveis, não sei, cada linhas é estranho para celular, né? Mas, enfim, no Brasil, a gente chegou aí no último mês a 215 milhões de chips ativados no Deu uma Brasil, cortadinha, usando a Rafa. rede Quantos móvel. milhões? Na hora dos milhões caiu aqui. Ah, perdão, 215 milhões Tá. de chips
de acessos celulares ativados no Brasil, tá? E foi um crescimento pequeno em relação ao mês anterior, é de 0,2%, mas de 2% ao longo do ano, tá? Então, assim, continua crescendo, sem parar. É interessante esse crescimento, eu acho, também do ponto de vista de a gente teve uma empresa saindo, uma grande empresa saindo do mercado, que foi a Oi Móvel, né? Justamente porque falava que estava difícil, que não, né, a competição estava muito acirrada e tal. Saiu, as outras empresas continuam crescendo e estão entrando novas empresas, Brisanet, Unifique, nesse mercado. Então, aparentemente, há oportunidade, sim, de que esse mercado de celular continue se expandindo. E essa oportunidade também, aparentemente, pelos dados apresentados na Anatel, não são apenas na parte do usuário final, né, mas principalmente está crescendo muito a parte de IoT, de internet das coisas, soluções específicas e nichadas. Está sendo uma grande frente aí que multiplica muito também esse número de chips. A gente deve ver a quantidade de chips só aumentar realmente nos próximos anos por conta dessas novas tecnologias, tá, Miriam? E aí eu acho, Rafa, tem uma questão fundamental que é reivindicada e que já criou uma comoção, porque é mal entendida. Rapidamente a Anatel tem que acabar com a questão do chip 2G e 3G only, que é onde estão sendo instalados as redes de OT e as caixinhas e tal. Conversando com gente da Anatel, ele me avisou que no segundo semestre a decisão vai sair. Ah, que bom, interessante. Então tá, vamos para o próximo assunto. A gente falou, essa semana a gente organizou o Digital Money Meeting, né, Miriam? A gente teve aí a participação, a gente falou do setor de meio de pagamento, setor bancário, de como as novas tecnologias estão digitalizando o dinheiro no Brasil, e a gente teve também uma pauta interessante ali, é claro, falou um pouquinho dos planos deles, a gente teve as operadoras falando do Open Gateway, que também é uma alternativa, não para entrar necessariamente como operador de banco, mas oferecendo um serviço interessante para as empresas bancárias terem mais segurança, fazendo certificação antifraude, por exemplo, dos seus clientes, né? Enfim, foi um evento legal, Miriam. Gostei. O que você tem para Eu queria comentar a só respeito acrescentar dele? aqui nos planos da Claro, que eu achei interessante, primeiro o número, né? No ano passado ela movimentou 1 bilhão de reais já em crédito, e o foco da Por Claro mês, por mês. 1 bilhão é uma coisa assim, é impressionante, né? E o foco da Claro são os clientes CD, nem CD, CDE, né? Que são os clientes de É. pré-pago. Então, é impressionante, né? E é isso, a estratégia é unir o serviço digital com a sua expertise, que é vender serviços de telecomunicações, mas eles se transformam muito no hub de tecnologia para essa clientela, né? É bem interessante a estratégia deles. A TIM falou um pouco mais, com mais cautela um pouco da sua estratégia, porque ainda não está resolvida a questão lá dela com a sociedade, né? Uhum, a arbitragem com C6. No entanto, ela aposta bastante nessa parte que eu falei do Open Gateway, né, que é realmente uma nova fonte de receita que as operadoras querem explorar. E o setor bancário, e eles querem expandir para seguros e tal. Enfim, todo mundo que tem um grande volume de clientes pode se beneficiar disso daí, é isso que eles querem mostrar, né, que isso é um novo jeito de trabalhar para as operadoras e acho que vai ser interessante também, né. Mudando de assunto, acho que a última coisa aqui que a gente pode pincelar, Miriam, a Oi no TCU, né? O Bruno Dantas, presidente lá do TCU, falou essa semana que espera que em 20 dias eles votem, ou se vá a plenário, o relator traga ao plenário a questão para aprovação, ou não sei, né, pelo TCU. Imagino que vai ser aprovado, não sei com que nível de mudança, mas eu imagino que sim, que será aprovado, né? A Anatel ainda está com dificuldade de engolir aquela meta lá do data center, viu, Rafa? Ela não queria de jeito nenhum, foi meio intervenção para aceitar. Então tá bom. Então vamos ficar de olho, vamos ver o que o TCU vai dizer. E além disso, tem o processo da Vivo também tramitando lá no TCU, tem o processo da Claro também tramitando na AGU. São situações a respeito aí do futuro das construções que a gente vai ficar de olho nos próximos dias e nos próximos meses. Tá bom, Miriam? A Acabamos? próxima semana a gente conta novidades lá da Brint. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau. semana a todos. Um Nos abraço. Tchau, vemos. tchau.